Na capital, Viver e Empreender TV é o seu destino para inspiração e conhecimento. Estamos aqui para mostrar o que é empreendedorismo. A jornada começa agora! Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. São exatamente 6 horas e 1 minutinho. Eu sou Estela Jordi e quero dar as boas-vindas a você do FM 77.5, do AM 1040 e a todos vocês que estão aqui conectados no YouTube, na nossa live na Capital com você. E hoje a nossa pauta é direito imobiliário e empreendedorismo feminino. Sobre isso, eu converso com a doutora Gabriela Pereira, advogada, empreendedora e CEO do escritório Gabriela Pereira Advocacia. Que prazer te receber aqui, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Você que chegou hoje de onde, pessoal? De Salvador. Olha que terra maravilhosa. Que prazer mesmo ter você aqui com a gente. Estou muito feliz, doutora. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite e tenho certeza absoluta que os próximos minutos serão incríveis. Minutos, quase 1 hora, doutora, falando sobre empreendedorismo, sobre o seu trabalho e sobre o que você espalha aí pelo mundão para tantas mulheres advogadas que querem melhorar, que querem abrir os seus escritórios. Agora, doutora, você sempre teve esse sonho de ser advogada e empreender ao mesmo tempo? Olha, de ser advogada não, mas de empreender sim. Você acredita que a primeira vez que eu empreendi na minha vida, eu era estudante de um colégio público e eu vendia empadas. Olha só! Porque a minha visão sempre foi assim, olha, meu pai me ensinou que para poder eu ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar. Então eu quero ter dinheiro, logo eu vou ter que trabalhar para isso. Então para mim sempre foi muito fácil vender. É verdade? Uhum. E você sempre teve esse incentivo da sua família ou isso é algo seu? Não, eu sempre tive incentivo da minha família, desde sempre. Meu pai era empreendedor, minha mãe era funcionária pública, mas ainda assim incentivava. Acho que ela percebia que eu tinha lábia pra coisa, sabe? Você sempre soube vender o seu peixe? E qual a importância disso no seu trabalho hoje? Eu acredito que eu sempre soube e visualizo que a importância é porque as pessoas elas não sabem o quanto você é boa se você não se posiciona como tal, se você não mostra o quanto você é boa. É um grande desafio porque algumas pessoas ficam com um pouco de vergonha, né? Tem vergonha de demonstrar o seu nível de expertise, tem vergonha de precificar o serviço, tem vergonha de passar o valor. Algumas advogadas, por exemplo, e talvez várias outras profissionais, quando o cliente chega, ele já fala assim, mas não se preocupe não, eu vou te cobrar, mas eu divido, eu te dou desconto. Às vezes o cliente nem pediu. Já vai dando a desculpinha, com medo de perdê-lo. Mas tô com medo de te cobrar. Exatamente. Com medo de perdê-lo, acaba colocando a carroça na frente do boi, como a gente costuma falar. Doutora, você acha que essa é uma característica das mulheres em especial, das mulheres empreendedoras? As mulheres têm mais medo de arriscar e de colocar o preço, de falar, eu valho isso, meu produto vale isso, ou não? Acredito que sim. Acredito que as mulheres têm muito mais vergonha e se sentem muito mais inibidas ou incapazes ou talvez até por uma falta de autovalorização do que os homens. Os homens, eles se vendem com muito mais facilidade, sem nenhum tipo de culpa. A mulher, ela se vende com receio de não ser comprada. Com o pé atrás, será que vão me valorizar mesmo? Uhum. Será que vão comprar? Doutora, a gente tem muitas ouvintes mulheres e que prestigiam o nosso programa aqui. Uma delas é a Edilana Vieira de Barros, dando um tchauzinho aqui. Olá, muito bem-vinda. Você, Joelma, também. Boa noite, Viver e Empreender TV. Boa noite, Joelma, nossa ouvinte querida. Temos o Flávio Aparecido Santos falando boa tarde, Estela Jordi, a todos da live, a doutora. A Joelma dizendo, eita, sotaque baiano gostoso. Vou falar que eu também amo, Joelma, um sotaque assim, que é um carinho pra nós, né? A gente aqui de São Paulo tem um sotaque mais duro, mais puxado pro italiano, né? Vocês têm mais leveza ao falar, não é, doutora? Verdade. Sou suspeita, mas é verdade. E a doutora Gabriela, ela também já trabalhou no rádio, você sabia, Everaldo? Sabia disso? Que legal! Boa noite, Estela. Boa Seja noite. bem-vinda, doutora obrigada. Gabriela, ao programa Viver e Empreender. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta para ela, hein? Nossa amiga do rádio também. Sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. E a doutora, ela é super comunicadora, ela fala com bastante leveza, mas ela me contou mais cedo que antes ela chacoalhava mais as pessoas, é verdade? Explica isso pra gente. Então, eu precisei passar por um procedimento de autoconhecimento para entender o porquê. E eu comecei a perceber o seguinte, eu comecei a trabalhar muito jovem e eu trabalhava em um mercado que era majoritariamente masculino
e com a faixa etária muito mais elevada que a minha. Então o que aconteceu foi que eu acreditei que, para eu impor respeito, eu tinha que ter um jeito mais duro de trabalhar, um jeito mais duro de cobrar. Eu tinha que ter um outro tipo de imposição em relação à minha voz. Mas com o tempo, obviamente, eu costumo falar que nada falará mais alto do que os seus resultados. Então, com o passar do tempo, eu fui tendo cada vez mais resultados e não precisei ter uma postura tão dura quanto eu tinha antes. Então, masculina, você assumiu o seu lado feminino e tá sendo melhor, não é verdade? A vida é mais leve. A vida é mais leve. A vida é mais leve. Agora, nossas ouvintes queridas, por favor, mandem aqui perguntas. Você que tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, sobre direito imobiliário ou sobre o trabalho da doutora Gabriela Pereira, manda aqui pra gente no WhatsApp 11 98334 5777. Vou repetir, 11 98334 5777. Doutora, agora eu gostaria que você falasse sobre o seu escritório. Em que momento você decidiu empreender de fato, sair do seu emprego e não, agora eu vou ter a minha equipe, eu vou comandar uma galera? Então, eu sempre entendi que o céu não era o limite, né? Eu sou apaixonada e movida por desafios. Para mim é muito incrível você poder estabelecer a sua própria rotina, poder estabelecer as suas regras, poder ter o seu negócio. E, obviamente, eu sei que isso não é comum para todas as mulheres ou para todas as pessoas, porque o desafio realmente é muito grande. Então, eu já empreendia desde a época que eu estudava no meu colégio público. Depois que eu entrei na faculdade também, eu continuei empreendendo. E vender sempre foi uma paixão. Eu sempre gostei de estudar sobre o assunto. Eu sempre gostei de entender sobre negócios e comecei a perceber que, enquanto eu era advogada associada, eu tinha um teto. Sim, uma limitação salarial. Uma limitação salarial, uma limitação territorial, sabe? Então, eu percebi isso. Logo depois, eu comecei a advogar e esse teto deixou de existir. O céu não era mais o limite. Depois, eu fui aprovada no concurso público de cartório e, novamente, um teto. E eu digo um teto porque, dependendo do estado onde esse cartório está localizado, e no meu caso era na Bahia, o pagamento no que se refere aos emolumentos que eu percebia, que eu recebia enquanto delegatária, era muito menor, por exemplo, do que em São Paulo. Sim. Só que pela localização do cartório existia também esse teto. Então eu falei assim, olha, o que faz o meu coração pulsar, o que realmente me move, o que me motiva é efetivamente a advocacia. Foi no momento no qual eu renunciei ao meu concurso de cartório e voltei para a advocacia e fundei o Gabriela Pereira Advocacia, que é um escritório voltado para o direito imobiliário extrajudicial de alto padrão. E por que direito imobiliário, doutora? Conta pra gente. Você tinha aí um universo de possibilidades, você que é comunicativa. Por que você decidiu escolher uma área assim tão técnica e cheia de detalhes? Primeiro, de regra geral, eu não gosto de fazer o que tá todo mundo fazendo. Sim. Porque esse oceano vermelho não me apetece, realmente não me enche os olhos. Eu gosto do oceano azul. Oceano azul aberto, né? Exato. O meu pai, ele era mestre de obra, então eu costumo brincar falando assim, eu praticamente nasci em um canteiro de obras. Quando eu me formei, que foi no ano de 2011, eu tinha muita dúvida sobre qual área seguir. E boa parte dos meus colegas estavam fazendo pós-graduação em processo civil. Todo mundo processo civil ou direito do trabalho. E eu falei assim, caramba, qual é a área que ninguém tá indo? Qual é a área que ninguém tá visualizando? E aí eu percebi um dia, eu saindo de casa, eu percebi que cada localzinho tinha uma obra na cidade de Salvador, que é onde eu sou originada, né? E aí eu falei assim, olha, certeza absoluta que se eu for para a área imobiliária, não vai me faltar trabalho. E na realidade não vai. Visualiza o seguinte, de acordo com o IBGE, um casamento dura em média 7 anos aqui no Brasil. É o tempo de duração de um casamento de acordo com o IBGE. Qual a visão que eu tenho? Qual é a área a qual, em algum momento, você vai precisar de um advogado da área imobiliária? Ou qual é a área que você vai precisar em algum momento de algum advogado? A área imobiliária. Por quê? Em algum momento da sua vida, você vai alugar um imóvel. Sem dúvida. Em algum momento da sua vida você vai comprar, você vai vender. Se você casar, você vai precisar comprar ou alugar um imóvel. Se você se divorciar, você vai precisar novamente comprar ou alugar um imóvel. Então, o tempo todo as pessoas estão precisando desse auxílio no que se refere à questão imobiliária. E quando eu comecei a estudar o assunto, eu comecei a me apaixonar, porque não é só entender sobre o direito imobiliário. Aí é fácil, mas é também entender sobre o mercado imobiliário. É você poder sentar na mesa com um cliente e mostrar para ele que aquela opção dele não é só segura juridicamente, mas é uma excelente opção de investimento, é uma excelente opção para que amanhã ele possa desfrutar de mais conforto, de valorização em razão do local. Então, é efetivamente apaixonante. Agora, doutora, você falou uma palavra aí que é extrajudicial de alto padrão. O que significa isso? Para quem está ouvindo, e o porquê você foi também enveredou por esse nicho dentro do direito imobiliário? A minha atuação, eu percebi o seguinte, que lá em 2011, quando eu era advogada associada, eu recebia R$ 1.500 em um escritório de advocacia, que era um escritório grande na época em Salvador.
E eu comecei a visualizar que eu precisava trabalhar os 30 dias para poder receber esses R$1.500, mas eu sempre fui ambiciosa, eu sempre fui ousada, eu sempre quis mais, né? E aí, eu não queria o judiciário de jeito nenhum. Por quê? Porque o judiciário, ele perpassa além das suas forças enquanto profissional. Você depende de um juiz que vai decidir efetivamente quem tem razão, de acordo com o convencimento dele, as provas que foram colacionadas, né? Juntadas ao processo. Você demanda e você depende da demora da justiça. O Tribunal de Justiça da Bahia, infelizmente, por muitos anos consecutivos, foi tido como o tribunal mais lento do Brasil. Então eu falei assim, eu não quero ficar dependendo disso para poder ganhar dinheiro. Então lá em 2012 eu comecei a perceber que eu ganhava mais dinheiro prestando consultoria jurídica. Então o cliente queria tirar uma dúvida, ele me procurava para que ali eu pudesse tirar as dúvidas dele em relação à compra de imóvel, em relação à venda, em relação à locação, e eu cobrava por hora de atendimento. Então com o tempo eu comecei a perceber assim, ó, caramba, eu estou ganhando mais dinheiro fazendo consultoria sem depender do judiciário do que efetivamente como advogada associada ligada ao judiciário. Prevenindo e não remediando, que é isso que a gente precisa nesse país, né? Não passar pro poder judiciário, né? Para deixar chegar às vias de fato, né? Nas mãos do juiz. Por favor, Everaldo. Doutora Gabriela, viu, Estela? Vou fazer uma pergunta para a doutora Gabriela. Eu não sei se é bem o ramo assim do direito imobiliário. Há 10 anos atrás eu comprei meu apartamento na planta. Eu já vou cobrar consultoria pra ele, tá vendo, olha, né? Dá um desconto. Não, ele tem aqui nosso voucher do Viver e Empreender TV. Aliás, você que tem alguma dúvida, Everaldo, vamos passar o telefone antes de você fazer sua pergunta? Vamos passar. É 11 98334 5777, 11 98334 5777. Você que tem uma dúvida, assim como o Everaldo, por favor, mande. Ó, há 10 anos atrás eu comprei o meu apartamento que eu moro hoje na planta. Eu notei a presença assim de corretores, no caso homens, só homens, tinha uns 15. E eu não via uma mulher há 10 anos, pelo menos naquele local que eu comprei ali, no como chama o stand que fala, né? De stand vendas de ali. Vendas. Hoje, no caso, a presença da mulher na área como corretora de imóveis, por exemplo, cresceu. A senhora consegue perceber isso daí, doutora Gabriela? A presença da mulher cresceu no ramo da corretora de imóveis, no caso? Cresceu e cresceu muito. O mercado imobiliário todo hoje está sendo bem populado por mulheres incríveis, empreendedoras também, que estão conhecendo cada vez mais o seu poder frente ao mercado. O que é que eu tenho percebido? Eu comecei a ter contato com o mercado imobiliário em 2011 para 2012. E eu comecei a dar aula para corretores de imóveis nessa mesma época. Olha que coincidência. Em cursos técnicos. E aí eu visualizava que 75% das minhas turmas eram populadas por homens. Hoje nós temos pelo menos 60% por mulheres. Olha que interessante, Muito. E até mesmo, Estela e doutora Gabriela e ouvintes, eu sou de Guarulhos, eu conheço ali umas 20 imobiliárias. E todas os homens, no caso, que são donos. É difícil ver uma mulher hoje, né? Eu acho que tem bastante. Mas a maioria são os homens, né? Que são proprietários aí, que estão à frente do ramo imobiliário, é isso? Estamos agora tentando dominar o mercado. Se Deus quiser, vai chegar lá. Por isso, nós trouxemos a doutora Gabriela, que ela veio de Salvador para dar aula aqui pra gente. Vocês ouvintes, aproveitem essa oportunidade, mandem suas dúvidas sobre direito imobiliário, sobre empreendedorismo feminino. E esse seu comentário, Everaldo, foi muito pertinente, é verdade, é um mercado majoritariamente masculino, mas as mulheres estão se burilando, estão aprendendo, indo atrás de informação. E a doutora Gabriela, pessoal, ela é mentora, ela tem vários cursos. Gostaria de entrar nesse assunto, doutora. Como é que começou essa sua vida de professora? Então, eu comecei em 2011 para 2012, dando aula em curso técnico para corretores de imóveis, e eu me lembro que na época eu queria muito dar aula, muito. E aí eu consegui dar aula nesse curso, levei meu currículo, eu estava fazendo a pós-graduação em Direito Imobiliário, e eu me lembro que eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, você não sabe, agora eu vou virar professora. Minha mãe: sério, filha, você vai dar aula onde? Em um curso técnico para corretores de imóveis. Aí, quanto você vai ganhar? Aí eu: R$8 a hora. Nossa. R$8 a hora. E minha mãe: vocês sabem que você é advogada com OAB e tudo? Olha só, o mercado é cruel, né, doutora? O mercado é cruel. E eu falei... Mas que bom que você foi mesmo assim, porque Exato. você foi pelo amor à profissão, amor à informação. E também por muita estratégia, porque o que foi que eu pensei? Eu falei assim, ó, eu quero hoje ser conhecida no mercado imobiliário. Eu quero hoje prestar serviço para grandes imobiliárias, para grandes corretores de imóveis. E qual era a minha chance se uma pessoa que veio da periferia, se ela estudou em colégio público, ela conseguir destaque no mercado? Eu falei assim, eu quero ser conhecida. Então, o que é que eu tenho que fazer para ser conhecida?
No marketing a gente chama de pescar em balde. Onde é que eu consigo pescar em balde se eu quero alcançar isso daqui? Então eu falei assim, olha, quer saber de uma? Eu vou dar aula para os corretores. Então, em algum momento eu paguei para trabalhar, né, entre aspas, mas com o objetivo de, se eu estou em uma sala com 30, 40 alunos, certo? Eu tinha mais ou menos 3 turmas, 4 turmas. Qual era a chance de eu ter 120 pessoas me referenciando como advogada que atua na área do direito imobiliário? Sim. Então, quando eu fui, nem foi visualizando a questão financeira. Para mim, até se poderia, inclusive de graça. Mas era visualizando o quê? Em breve, os clientes deles serão os meus clientes. E em breve, esses corretores também serão meus clientes. E foi exatamente isso que aconteceu. E foi aí que você se tornou autoridade no assunto? Você pode dizer isso? Uhum. Aí eu comecei a construir exatamente o meu nome perante os corretores de imóveis. Comecei a me tornar colunista de rádio e de TV, onde eu permaneci por 3 anos em 2 programas de rádio. E as pessoas começaram a ouvir falar muito sobre Gabriela. E o que eu pregava era exatamente isso, que era a minha prestação de serviço sem depender do judiciário. Então eu me deparava com situações, por exemplo, de imóvel que era arrematado em leilão e que, juridicamente falando, o procedimento correto seria ingressar com a ação judicial, que a gente chama de missão na posse, né? Depender do judiciário para isso. Uhum. Eu sei que aqui em São Paulo esse tipo de ação tem a decisão muito rápida, né? Mas, por exemplo, na Bahia não era a realidade. Então eu falei assim, ó, o que é que eu posso fazer hoje em termos de número de estratégia para que o meu cliente ele não precise resolver isso exclusivamente no judiciário. Então eu tomava a frente, eu ia até o imóvel, eu conversava com o porteiro, eu ia entender quem é que estava morando no imóvel para poder saber qual tipo de abordagem eu deveria ter, para que a partir dessa abordagem eu entrasse na negociação. Eu já tive cliente, por exemplo, de eu sentar com ele e falar assim, olha, você quer esse imóvel para moradia? Você quer esse imóvel para investir? Não, eu quero morar. Tá, como é que o senhor mora hoje? Não, hoje eu pago aluguel. Quanto é que o senhor paga de aluguel hoje? Não, eu tô pagando tantos R$1.000. Vamos fazer conta aqui? Olha, se eu ingressar com a ação de missão na posse, você vai precisar pagar tanto só de custas para o Tribunal de Justiça da Bahia, certo? Além disso, a gente não sabe quanto tempo vai demorar até essa decisão ser proferida, ser prolatada. É muito oneroso. Exatamente. Então, se eu hoje entrar no circuito e eu conseguir fazer uma negociação onde mesmo que o senhor precise pagar um valor irrisório para que essa pessoa saia, e a gente conseguir resolver isso em 1 semana, 2 semanas, faz sentido para o senhor, porque em termos de economia, você deixa de pagar o aluguel. Em termos de economia, você não precisa pagar as custas para o tribunal. A gente consegue resolver isso em 10, 15 dias. Então, fazendo conta, faz sentido? Faz. Então, eu entrava exatamente num circuito para poder conseguir resolver. É óbvio que isso não funcionava sempre. Então, eu tinha que analisar cada caso concreto, quem estava morando no imóvel, se estava acompanhado, por exemplo, de menor de idade, para poder ir conversar, notificar extrajudicialmente e chegar à negociação. Sempre com muita estratégia, Sempre. Né? É uma palavra que me segue o tempo todo. Não foi só o amor à profissão, então. Não. Estratégia, mentalidade, né, doutora? A gente tem aqui alguns comentários. O canal da Black, parabéns pela garra e determinação, doutora Gabriela. Obrigada. Visionária, ela diz. Doutora, qual a força motriz que te move a estar sempre buscando o diferencial? O que te move, doutora? A transformação. Não só a transformação que eu posso gerar no outro, mas principalmente a transformação que ocorreu em minha vida. Eu vim de uma realidade onde meu pai ele foi diagnosticado com câncer no ano de 2009, mais ou menos, e nós tínhamos plano de saúde na época, e eu estava terminando de sair da faculdade. Chegou um momento que o tratamento do câncer de meu pai não estava mais surtindo efeito. E eu me lembro que a médica passou um outro tipo de tratamento, onde era uma caixa com medicamentos, e ele precisava tomar essa caixa, esses comprimidos diariamente. E eu tomei um susto no dia que eu peguei uma guia do plano de saúde, eu verifiquei que aquela caixa, na época, custava R$7.000. Nossa. R$7.000, isso em 2010 para 2011. Ou seja, já era muito dinheiro. E eu pensava assim, eu só ganho como advogada R$1.500. Se o meu pai amanhã precisar desse medicamento, eu não vou ter condição de pagar. Então, o que é que eu tinha que fazer? Qual seria meu plano B, meu plano C, meu plano D, para que eu não faltasse para o meu pai? Então, essa foi a primeira coisa de eu falar assim, ó, não é o dinheiro pelo dinheiro, nunca vai ser o dinheiro pelo dinheiro, mas é a gente ter a tranquilidade de saber que se a nossa família amanhã precisar da gente, a gente tem como dar algum tipo de suporte. E o dinheiro realmente ele não é o fim, mas ele é o caminho para muita coisa. É o que o dinheiro possibilita. Exatamente. E empreender possibilita você ampliar, né, o seu ganho, não tem jeito. Totalmente. Doutora, agora eu gostaria de falar sobre redes sociais. Tá. Eu sei que você utiliza muito bem e você é uma referência nessa área. Além dos cursos, você está sempre ligada aí em todas as redes e passando informação. Como é que é esse seu posicionamento nas redes e o que as redes significam para você? As pessoas acreditam que a rede social, ela é o fim. E, na verdade, não é o fim, é o meio. O que a gente tem que entender? Que a rede social, na verdade, é uma vitrine.
E como uma vitrine, ela tem que ser muito bem explorada. Quando nós estamos passeando por um shopping, qual a sua chance de entrar em uma loja de roupa? Se a vitrine te encantar. Sim, se a sem vitrine dúvida. fizer sentido para você. E a rede social é exatamente a mesma coisa. Eu posso ser extremamente competente. Se a minha vitrine não estiver arrumada, se a minha vitrine não passar uma autoridade, aquilo vai gerar um ruído de comunicação e eu vou deixar que outras pessoas entrem na minha loja. Então, o que a gente tem que entender é que a rede social hoje, ela não é o fim, ela é o meio, é o que vai dar visibilidade. Hoje, quando eu quero conhecer um restaurante, eu geralmente conheço primeiro pelo Instagram. É verdade, mudou muito o acesso. Se alguém me indicar tal médico e tal, eu vou olhar o Instagram. Eu quero saber quem tem em comum, quem é que essa pessoa segue. Até para poder pedir referência mais tangível, mais palpável, sabe? Uhum. Então a gente tem que entender que, independente da área de atuação, você tem que ser localizada na sua rede social. Qual a dificuldade hoje que eu vejo das pessoas? É que elas geralmente produzem conteúdo sem estratégia. E aí ela acredita que o volume é que vai trazer o retorno, que o ato de viralizar é que vai trazer o retorno, sem entender que essa vitrine, ela é qualificatória. Então, a partir desse momento, eu aproximo de mim as pessoas que se identificam comigo, com o meu jeito de ser, com os meus valores, com os meus princípios, para que a partir daí essa pessoa queira efetivamente me contratar. Então, hoje eu estou fortemente no Instagram, no YouTube também, só que são produções de conteúdos completamente diferentes. No YouTube, por exemplo, quando você produz um conteúdo, você vai ter aquele conteúdo de forma eterna. Até hoje, tenho pessoas que chegam no meu Instagram porque assistiram um vídeo meu no YouTube que foi gravado há 5 anos, que foi gravado há 4 anos. Às vezes era até alguma coisa do direito imobiliário que nem está mais em vigência. Sim. Mas as pessoas chegam, por quê? Porque é uma ferramenta de pesquisa. Uhum. Hoje, quando eu compro um aparelho, eu odeio manual. Eu odeio, então eu não vou no manual. Eu coloco no YouTube como ligar a impressora, como configurar tal coisa. Você é super visual. Exato. E eu acho que é a tendência das pessoas hoje em dia, né? Tudo é vídeo hoje. A gente não quer perder tempo lendo o manual se eu posso ter um vídeo que vai me explicar em 1 minuto. Sim. Em 2 minutos, de forma muito mais didática e muito mais tranquila. Então, eu acho que o desafio hoje é entender que, primeiro, o mercado ele não está saturado. Existe ainda muito a ser construído, tá? Segundo, não é o fato de você ter uma rede social que vai fazer o cliente te contratar ou simplesmente aparecer, porque rede social não faz mágica. Terceiro, dá trabalho. E na minha percepção se dá trabalho, tem que dar dinheiro. Então você tem que fazer um trabalho bem feito. É verdade, é o seu tempo, é a sua vida, seu conhecimento ali, né, doutora? E um ponto muito importante que eu também observo nas suas redes é que você divide a sua rotina. Por que você faz isso, doutora? Você acha que existe um equilíbrio aí, existe um bom senso ou você pode postar tudo? Como é que é? Primeiro ponto é o seguinte, quem eu quero atingir com a rede social? Então hoje eu tenho 2 redes sociais, uma é bem recente, que é a rede social do meu escritório. Então, é um perfil institucional. Lá eu não costumo, por exemplo, dividir eu meditando, eu orando, Por quê? Porque o público que está ali não está em busca disso. O público que está ali, na verdade, está em busca de saber quem é Gabriela advogada, porque ele quer me contratar, tá? Já a minha rede social, que é o @agabrielapereira, o meu público-alvo são outras advogadas ou outros advogados. É porque através dessa rede social, por exemplo, que eu vendo os meus cursos, que eu ensino sobre as estratégias de prospecção, de conversão, de fidelização de cliente, e pessoas se conectam com pessoas. Então, esse público-alvo, ele gosta de acompanhar. Ele gosta de acompanhar, por exemplo, como eu levo a vida, o que é que eu faço, quais são os meus valores. Minha mãe não pode aparecer no Instagram que a galera fica enlouquecida. Ela é carismática, ela é carismática. Então, as pessoas conhecem minha família pela rede social. O que a gente tem que entender? O discernimento. A gente deve produzir o conteúdo de acordo com o público que a gente quer alcançar. É verdade, tem que ter estratégia até pra isso, né, Até pra isso. Olha, eu vou fazer mais uma pergunta. Eu tenho certeza, assim, eu imagino, né? Certeza não tenho, mas eu imagino que muitas pessoas devem se perguntar. Por exemplo, quando eu fui comprar o meu apartamento, eu pesquisei lá e vi apartamentos em leilão. Aí eu vi lá, habitado, alguma coisa assim, uma pessoa já morando. Será se vale a pena a gente arriscar? Porque um imóvel, por exemplo, de 500 mil reais para 200 mil reais, um desconto bom. Mas vale a pena comprar um imóvel, um apartamento, uma casa, um terreno, sei lá, direto de um leilão, sendo que às vezes esse imóvel já está habitado? Quem que vai tirar essa pessoa? Como é que vai fazer? É seguro isso? É seguro? Qual a dica que a doutora Gabriela pode passar pra gente? Existe um serviço jurídico chamado Due Diligence Imobiliária, né? E o que é que significa esse serviço? É exatamente a análise no que se refere à questão da segurança para você adquirir aquele imóvel. São feitas pesquisas, são analisadas certidões, o edital ele é muito bem analisado. Para quê? Para conseguir trazer segurança jurídica para aquela
aquela pessoa que pretende arrematar esse imóvel. Passando por uma due diligência imobiliária, você consegue arrematar aquele imóvel de forma mais tranquila, porque o advogado ele vai ter cuidados anteriores para poder saber se vale a pena aquele imóvel ser arrematado ou não. O imóvel, quando ele está habitado, ele tende a ser mais em conta. Então, geralmente, enche os olhos, né, da pessoa que está pensando em arrematar. Eu estava falando aqui com a Lívia, aqui que está na produção do programa, viu, Estela e doutora Gabriela e ouvintes, um conhecido meu lá em Piracicaba, isso já faz uns 8 anos, 10 anos já também, ele comprou um imóvel nessa situação, sabe o que ele fez? Deram uma dica para ele? A pessoa que estava morando no imóvel era sozinha, morava lá no Ceará, ele pagou a mudança da pessoa todinha, pagou tudo, acho que alimentação, o transporte da mudança dele todinho, ainda deu um dinheiro para ele e a pessoa saiu em 3 dias. Pois é. E ele ficou livre dessa situação, não precisou nem entrar na justiça. A doutora Gabriela falou agora há pouco essa questão também. Resolveu extrajudicialmente, a gente pode dizer isso, né, doutora? Exatamente. Então, assim, como a gente sabe se o imóvel que vai ser arrematado em leilão, se vale a pena ou não, quando é feito esse estudo prévio jurídico. Por quê? Porque podem ter ações judiciais em curso. Você não quer correr o risco de perder o dinheiro que você está levando para poder ser utilizado no arremate daquele imóvel. Então, é o tipo de cuidado que precisa se ter. Agora, o que é que a gente tem que analisar? Se o imóvel está ocupado, não é a ação de despejo que é utilizada para retirar aquela pessoa. E eu vejo que muitos advogados erram em relação a isso. A ação de despejo, ela só pode ser utilizada quando há um contrato de locação. E nesse caso não há um contrato de locação, há na verdade um financiamento imobiliário que deixou de ser pago. E por isso a ação correta é uma ação judicial de missão na posse. Mas existem formas de serem resolvidos de modo extrajudicial, através da qual você não vai depender do judiciário para poder essa pessoa sair, até porque não há prazo de retirada. Então, enquanto isso, você continua pagando aluguel, enquanto isso, a responsabilidade do pagamento de condomínio e IPTU vai ser sua, porque foi você que arrematou o imóvel em leilão. Então, quando você vai fazer conta, você fala assim, eu vou continuar arcando por algo que eu não posso estar usufruindo. Por isso tem que ser analisado de forma prévia. Então valeu a pena essa negociação que esse conhecido meu na época lá em Piracicaba fez, saiu bem mais em conta, né? Às vezes a dificuldade é demonstrar para o cliente, porque o cliente ele fala assim, mas eu já paguei, mas o imóvel é meu. Não, eu não quero, eu não vou pagar essa mudança, eu não vou. Então é sentar com o cliente e falar, o custo que você vai ter nessa primeira opção A é esse daqui. O custo que você vai ter na opção B é esse daqui. Vamos chegar a um denominador comum e verificar o que é melhor para você. E aí é possível achar algumas soluções. Analisar os detalhes, né, doutora? Você acha que as advogadas, mulheres, são mais detalhistas ou isso é um mito? Eu acho que é um mito. Eu acho que é um mito, Você ouvinte que tem uma história, assim como a do Everaldo, por favor, manda aqui pra gente no nosso WhatsApp 11 98334 5777. Você pode mandar por escrito, uma mensagem por escrito ou um áudio pra gente. Então eu vou repetir, é 11 98334 5777. Doutora, quais são os principais erros que os clientes cometem ao lidar com um imóvel, ao comprar um imóvel? Eu acho que o principal erro é achar que esse investimento prévio é um custo e não investimento. Então, na minha cabeça é o seguinte, você já está pagando 400 mil, 500 mil, 600 mil, 700 mil, 1 milhão. Existe o sonho da casa própria, agora existe também o pesadelo da casa própria. Essa é muito boa. E o pesadelo da casa própria é aquele tipo de pesadelo que ninguém deveria passar. Porque não é só você se ver privado, você cair. Muita gente cai em golpe hoje, escrituras públicas são falsificadas. Então é importante ter esse mínimo de cuidado para poder você ter tranquilidade. Eu não sei os nossos ouvintes, mas assim, eu sou a pessoa que eu pago para não ter dor de cabeça. Eu também. Por favor, a gente tem que buscar profissionais, assim como a doutora Gabriela Pereira. A gente tem aqui uma ouvinte que está dizendo o seguinte, doutora Gabriela, sou advogada, estou muito feliz em assistir esse programa maravilhoso, onde você e a Estela estão trazendo informações fantásticas no segmento imobiliário. Beatriz Fontes, Jardim Anália Franco. Beatriz, um beijo. Obrigada pela sua participação. Que honra ter uma advogada aqui ouvindo nosso programa, né, doutora? Exatamente. Então, Beatriz, já começa a me seguir lá no Instagram, @AGabrielaPereira. É isso aí. Agora são 6 horas e 29 minutos, quase 6h30. Então eu vou chamar o intervalo, né, Everaldo? Porque a gente tem que chamar. A gente já volta. Você acompanha Viver e Empreender TV com Estela Jordi, na Capital. Estamos de volta e hoje nosso assunto é direito imobiliário e empreendedorismo feminino. Para quem chegou agora aqui no Viver e Empreender TV, aqui na Rádio Capital, a nossa convidada é a doutora Gabriela Pereira, advogada, empreendedora e CEO
do escritório Gabriela Pereira Advocacia. Você que tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, sobre direito imobiliário ou sobre o trabalho da doutora Gabriela, manda aqui pra gente no 11 98334 5777, 11 98334 5777. Você pode também mandar um áudio contando a sua história, dando seu relato aí sobre empreendedorismo ou sobre suas questões imobiliárias, suas perguntas. Por favor, mandem, porque é uma ótima oportunidade. Nós temos uma especialista aqui na mesa. Doutora, continuando o nosso bate-papo, como é ser advogada e uma mulher de negócios ao mesmo tempo? Como é que você administra isso? Eu poderia dizer que é um desafio, mas também é delicioso. É a dor e a delícia de ser quem se é, né, doutora? É bem isso mesmo. Exatamente. É cada dia ter uma novidade, é não existir rotina, é ter pepino e precisar descascar o pepino. Você é o tipo vale de muito a pessoa que puxa a responsabilidade pra você. Eu tenho um senso de autorresponsabilidade muito forte. Eu acredito o seguinte, a minha origem não foi minha responsabilidade, mas o meu futuro tem uma grande parcela de culpa que é responsabilidade minha, sim. Então, eu entendo que quando a gente começa a assumir o papel de autorresponsável, a gente deixa de botar a culpa no outro. Então, Perfeito. o cliente não fechou comigo, a culpa é do cliente. Não, muitas vezes a culpa não é do cliente, foi você que não conseguiu mostrar para ele a importância do seu trabalho, como ele seria realizado. Foi você que não conseguiu passar a credibilidade necessária. Ou então, mas tal coisa deu errado. Sim, mas tal coisa deu errado porque às vezes você tomou uma decisão precipitada. Então, eu acredito que essa autorresponsabilidade faz a gente ter um nível de consciência mais apurado. Você demonstra o seu valor, né, doutora? E aí, pegando esse gancho, gostaria de saber como você faz a prospecção de clientes de alto padrão. Porque muita gente acha que é impossível, que é difícil. Mas como que é? Como é que você faz? Qual é a sua principal estratégia para você conseguir clientes tão bons, qualificados? Primeira a questão do próprio posicionamento, então deixar claro o tipo de serviço que eu presto, por quê? Sabe quando a gente está passando na frente de um restaurante? Acontecia muito comigo quando eu era advogada recém-formada. Pô, eu estava recebendo R$ 1.500 por mês, então existiam restaurantes que eu não poderia entrar. Porque eu só passava pela frente e falava, aquele restaurante ainda não é para mim. E eu ia sempre optar pelo restaurante mais barato, que era aquele que eu poderia pagar. Então, esse restaurante, ele estava adotando o quê? Um posicionamento consolidado, deixando claro desde a fachada dele que ele era para um respectivo público que poderia abrir a carteira, pagar pelo produto dele. E na advocacia é exatamente a mesma coisa, né? Existem clientes e clientes, existem profissionais e profissionais. O que eu comecei a entender é o seguinte, quando eu me posiciono para o alto padrão, eu não preciso de centenas de clientes na minha advocacia. Porque aí a minha advocacia, ela deixa de ser de volume, ela passa a ser de margem. Se ela é de margem, quer dizer que o meu trabalho, ele é descolado da grande maioria. Então, eu presto um serviço de excelência a todo momento. Um dos valores, por exemplo, do meu escritório é a excelência. É algo que eu não abro mão em exatamente nenhum momento. Quando isso começa a acontecer, a gente começa a atrair. Então, você tanto repete, você tanto se posiciona sem nenhum tipo de forma de ruído, que as pessoas, quando forem associar ao alto, tenho certeza absoluta, Estela, amanhã, quando o seu amigo for falar assim, não, tô pensando em comprar um imóvel de 2 milhões, você fala, doutora Gabriela. Doutora Gabriela, sem dúvida, você é uma pessoa que marca, né? É isso que a gente tem que fazer. Passar e marcar, não é? Exatamente. E esse posicionamento, ele tem que ser muito coerente. Então, não adianta eu falar do alto padrão se eu não entendo como ele funciona, se eu não entendo o que é importante para esse tipo de cliente, se eu não estou entre esses clientes, se eu não estou mudando a minha forma de gerir o meu escritório para atender as respectivas necessidades. Eu tenho um cliente meu, por exemplo, que ele é cirurgião e que muitas vezes ele só pode ter mensagem minha ouvida a partir das 10, das 11, da meia-noite. Certamente muitos advogados iam falar que absurdo, eu não vou atender um cliente nesse horário e tal. Mas isso não faz sentido para a advocacia quando você trabalha com volume. Porque realmente você dá conta de 50 clientes te mandando mensagem 10, 11, 12 da noite. É impossível. Mas uma coisa ou outra faz com que o valor que você traz como percepção de mercado, ele seja majorado e o cliente entenda que é de você enquanto profissional que ele precisa. Por isso que a gente pode dizer que seu escritório é um escritório boutique, ou seja, ele é personalizado. Exatamente. O trabalho é extremamente artesanal. A minha equipe é uma equipe muito enxuta, então meu escritório ele é muito bem setorizado e isso faz com que o cliente ele se sinta acolhido, ele já sabe automaticamente. Primeiro, o cliente tem meu telefone pessoal. Então, não há possibilidade de um cliente mandar mensagem, eu não estar com o telefone e não responder automaticamente. Eu estou à disposição dele. Ai, Gabriela, mas isso é horrível, porque você fica vinculada e tal. Mas foi o tipo de advocacia que eu escolhi para mim, porque faz sentido para mim. Sem dúvida. Quantos advogados trabalham com você hoje, doutora? Hoje, minha equipe é formada por 15 pessoas. E o que é importante na hora de contratar para você? O que você olha
quando você escolhe alguém para a sua equipe? Primeiro ponto é eu entender qual a necessidade precisa ser atendida com o preenchimento daquela vaga. Quando eu entendo qual necessidade precisa ser atingida com o preenchimento daquela vaga, eu preciso visualizar quem é que tem características e muitas vezes essas características não estão no currículo. Muitas vezes são características que você faz a partir de um teste comportamental, são características que você faz a partir de uma conversa em uma entrevista. Então eu sei que nós fomos criados a entendermos que contratação tem que ter como base o currículo. Só que aí você acaba se eximindo ao conhecimento técnico, quando em muitas situações você depende de mais do que conhecimento técnico. Por exemplo, a minha recepcionista do meu escritório, ela é extremamente acolhedora, ela é extremamente cuidadosa. Ela sabe o tipo de café que aquele cliente específico toma quando chega lá. Se é o expresso, se é o gourmet, se é o cappuccino, se é com açúcar, se é sem açúcar. Por quê? Porque ele tem que chegar e se sentir acolhido ali. Belíssima memória. Qual é o nome dela? Elaine. Elaine, um beijo pra você, Elaine. Espero que você assista, ouça aqui nossa entrevista que tá muito gostosa. Olha só, doutora, a gente tem uma mensagem. Boa noite, Estela. Boa noite, doutora Gabriela. Parabéns ao programa Viver e Empreender TV por trazer uma convidada tão excelente, que dá dicas importantíssimas para todos nós. Ana Gomes, Vila Mariana. Um beijo, Ana. Obrigada, pela sua mensagem. Depois dessa, vamos ter que me convidar mais vezes. Sem dúvida. Olha, tá maravilhosa, né, Everaldo? Tá muito gostosa. Muito bacana, aprendendo bastante, viu? A gente tá aprendendo bastante. Já vou fazer um curso de corretor já. Logo já. É uma opção. Eu gosto. Sabe, o João Ferreira fez o curso de Cresce, né, que fala? É o Cresce. João Ferreira, nossa amiga aqui da Rádio Capital, tirou o Cresce dele, sabia? Adoro o João Ferreira. Um beijo, João. Um abraço, tá ouvindo a gente. Faz tempo que eu não vejo o João. O João tá me devendo um almoço aí. Vem aqui às 9, não estamos juntos, você eu encontra venho, ele, toma um café com a Ângela. É só eles me chamarem que eu adoro o programa deles, é maravilhoso. Ô Estela e doutora Gabriela, a Maria Quitéria mandou aqui uma mensagem pra gente, ela é do Elisa Maria, ela perguntando assim, a gente tocou no assunto do imóvel na planta. Ela quer algumas dicas assim, algumas, 2, 3 dicas que para poder a pessoa que está querendo comprar um imóvel na planta possa adquirir com segurança, né? Sei lá, as principais dicas assim rápidas. Ótima assim, pergunta, né? Para não cair em golpe. A gente estava falando mais cedo sobre isso, né, doutora? É o país do golpe. Então é bom a gente ter informação e saber com quem entende. Sem sombra de dúvida, a dica mais barata e mais incrível é não tome essa decisão sozinha sem antes consultar um advogado. Sabe quando você está na iminência de passar por um tratamento médico? E aí, ao invés de você ir por livre e espontânea vontade na farmácia e você jogar no Google o nome do medicamento e você tomar, você fala, não, eu vou no médico antes. Na advocacia é exatamente a mesma coisa. Nada paga a sua paz. E aí, qual é a análise que o advogado faz? O advogado vai verificar exatamente se aquela incorporação imobiliária ela já está registrada junto ao cartório de registro de imóveis, se existe um projeto pré-aprovado pela prefeitura, a solidez daquela empresa, porque muitas vezes a pessoa, quando vai adquirir imóvel, ela vai optar por aquele imóvel que cabe no bolso dela. Sim. Ah, então eu só vou pagar tanto de parcela? Ah, então eu consigo comprar. E, na verdade, não é bem assim. Até porque essas parcelas são variáveis. Aquilo vai estar incidindo o imposto da construção civil, INCC, depois vai começar a incidir o IGPM. Existe a possibilidade também de você iniciar um procedimento para aquisição desse imóvel na planta e lá na frente você não ter o seu crédito pré-aprovado para você fazer o financiamento imobiliário. Então são nuances que precisam ser analisadas para que vocês não vivenciem. E acreditem, todo santo dia eu me deparo com isso, do bendito pesadelo da casa própria. A pessoa tá só pensando, aí eu consigo pagar tanto de parcela e ela não imagina a quantidade de risco que ela tá passando. São muitos detalhezinhos no caminho, né? Que o pessoal acaba nem sabendo. Exato, passa despercebido. E às vezes se encanta porque vê um empreendimento incrível, porque alguém falou que vale a pena comprar. E aí é o tipo de risco que eu vou ser muito sincera, eu não passo. Eu não passo risco em coisas menores. Tipo assim, eu tô querendo comprar um carro. Eu não vou na concessionária e vou comprar o carro simplesmente confiando naquilo. Eu vou levar um mecânico para poder ele me dizer como é que tá aquele carro. Perfeito. Porque vai eu ser já muito caí mais nesse caro. golpe, viu, já doutora? caiu? Tá Olha, comprei um carro que tava condenado. Tive a maior dor de cabeça, mas depois resolvi. Mas é isso, os incautos, né? As pessoas que não se informam, estão na empolgação, porque compra isso, venda isso, né? É muita emoção, né? Mas a gente tem que deixar a emoção no bolso e se informar justamente com profissionais da área, né, doutora? Custa pouco, mas vale muito. É isso. Nada paga a nossa paz. Olha só, a gente tem mais uma pergunta aqui, doutora. Boa noite, Estela. Boa noite, doutora Gabriela. Doutora, gostaria de saber como eu posso criar um pensamento estratégico como o seu. Você faz algum curso? Já estou te seguindo. Não mandou o nome aqui
pra gente. Um beijo pra você. Depois você manda aqui, tá bom? Então, essa visão estratégica, ela tem um pouco de muito estudo voltado para negócios. Então, quando eu me predispus a ser advogada, eu entendi que não bastava eu ter conhecimento técnico. E nós viemos de uma ilusão onde bastava cursar direito, depois bastava fazer uma pós-graduação. Mas o que tem, infelizmente, de advogados que, obviamente, cursaram direito, fizeram pós-graduação e, consequentemente, não estão no patamar que deveriam, é porque a gente começa a entender que essa visão estratégica ela não está sendo muito bem aplicada. O que é que eu faço? Eu tenho um curso, que é o curso de regularização de imóveis nos cartórios, que é um curso voltado para advogados e advogadas que querem atuar com a regularização de imóvel. As pessoas que quiserem entender um pouco mais sobre isso, basta chegar lá no meu Instagram, no @agabrielapereira, comentar em alguma foto minha, qualquer foto, a palavra mapa, tá? E aí a minha automação mapa mesmo, tá? Mapa. É, MAPA. E aí basta Boa. comentar em qualquer foto que minha automação vai estar enviando informações, porque na próxima terça-feira, às 20 horas, eu vou estar realizando uma aula, que é um passo a passo, por isso que o nome é mapa, que é um passo a passo onde eu mostro como é que o advogado, independente da área de atuação, independente do conhecimento na área de regularização de imóveis, ele pode faturar mais de R$15 mil em menos de 90 dias, tá? Mas ele é voltado para advogados e advogadas. E no que se refere à visão estratégica, existe uma mentoria minha, na qual eu mostro como é que a advogada, ela deixa de atuar somente como advogada e ela passa a atuar como uma mulher de negócios voltada para prospecção e prestação de serviço dentro do alto padrão. E aí essa mentoria tem um acompanhamento durante 6 meses comigo. Eu coloco as minhas mãos no negócio dessas advogadas, aí é só para advogadas e não mais advogados. Bem nichado. É um grupo seleto de Isso advogadas. É muito bom, é bem específico, especializado para as mulheres que querem crescer. E temos mentoradas do Brasil, temos mentoradas fora do Brasil também, que estão advogando lá e são brasileiras. Então o objetivo é que eu consiga dividir. Eu até estava falando que eu tenho 5 pilares dentro da minha mentoria, né? E por que eu resolvi escolher esses 5 pilares? Porque foram esses 5 pilares que fizeram com que eu enxergasse a minha advocacia como sendo um negócio e que fizesse aumentar consideravelmente o meu faturamento. Que pilares são esses, doutor? Mentalidade. Não adianta eu te ensinar a ganhar dinheiro se você acha que isso é impossível, que não é pra você, que você não vai conseguir. Isso não é papo de coach, isso é pura realidade. O segundo pilar é autoconhecimento. Então não é pra poder você amanhã ser uma Gabriela Pereira, mas você ser uma Ana Maria, uma Glória Pereira, uma Joana da Silva. É você ser você, só que as suas estratégias terão como base aquilo que você quer pro seu futuro. E a gente só sabe o que é pro futuro se a gente reconhece muito bem o nosso presente, né? Sim, ótima frase. E o terceiro pilar é exatamente da estratégia. O quarto pilar é de vendas. Então é você entender como é que você vende seu serviço o tempo todo. E o quinto pilar, ambiência. Eu entendo que qualquer ambiente, ele contamina, seja para o bem ou seja para o mal. E estar entre pessoas que estão na mesma vibe, na mesma energia de crescimento, de negócio, faz com que você seja a outra pessoa que também vai estar nessa vibe. É muito certo isso, né, Everaldo? Nossa, muito bacana, ó. Eu prometo que é a última pergunta, Fica tá? à vontade, fica à vontade. Eu prometo que é a última pergunta. Vamos estender o programa para mais 3 horas. Estamos juntos aqui, Everaldo. Muito obrigada pela sua participação maravilhosa. Eu que agradeço a participação de toda a equipe também do programa aqui também. Assessor também, assessoria também. Ele é o videomaker. Bem-vindo também à Rádio Capital. Aqui o audiovisual é muito valorizado por ela, por isso que ela está aqui no nosso programa. Isso é muito também, bom. Muito obrigado. No caso, por exemplo, eu tenho um terreno, eu tenho um imóvel, uma casa, no caso, uma casa, um apartamento. Eu coloquei para alugar, coloquei uma plaquinha, aluga-se. Qual é a recomendação? Se alugar de boca a boca, vem uma pessoa lá, dá 3 meses de depósito, né, no caso, ou é vantagem levar para uma imobiliária, no caso, que talvez traz mais segurança? Ah, mas vai tomar não sei quantos % meu. Mas se eu tivesse um imóvel para alugar, eu ia colocar numa imobiliária. No meu caso, eu iria. É um respaldo ali. Qual que é a orientação que a senhora passa? Eu colocaria, não sei, os ouvintes. Tá, o primeiro fato é nunca fazer um contrato de locação de forma verbal, tá? Nós precisamos deixar claro quanto é que vai ser pago, para quem vai ser pago, qual a forma de pagamento, qual o tipo de garantia. Então, sempre colocar isso em um contrato, certo? A questão da imobiliária, a gente tem aquela ideia de que vai trazer a segurança. E boa parte das imobiliárias realmente tem um setor jurídico por trás que vai estar fazendo esse serviço. O que é que a gente tem que entender a partir disso? É o seguinte, é que seria mais barato se você contratasse um advogado para que esse advogado ou essa advogada analisasse os documentos, analisasse a vida pregressa desse potencial locatário, analisasse a possibilidade de pagamento, a capacidade de pagamento, fizesse o contrato. Só que aí, nesse caso, você não teria a administração dessa locação, que é a que a imobiliária faz.
Então, sempre procurar um advogado e, se possível, contratar a imobiliária para que você não precise ficar administrando, que esse é o papel efetivo da imobiliária, porque dá dor de cabeça, quebra uma coisa, né? Quebra uma coisa, vai lá consertar. E de quem é a culpa? De quem não é a culpa? Quando é que vai devolver? Como é que vai ser a entrega das chaves? Ela que faz a cobrança, atrasou, ela que começa a fazer a cobrança imobiliária, no caso? Você, quando faz o contrato de prestação de serviço com a imobiliária, você já coloca que a responsabilidade na representação, inclusive, é da imobiliária. Ah, entendi. E algumas imobiliárias hoje, elas inclusive pagam, mesmo que o locatário não tenha pago para vocês. É verdade, elas dão essa segurança, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Principalmente essas novas imobiliárias digitais aí que a gente vê no mercado, né? Exatamente. A gente pode fazer também um seguro-fiança, né? Que é exatamente uma forma de garantia através do qual um banco ou uma seguradora vai estar assegurando o pagamento e, novamente, caso o locatário ele fique inadimplente, você recebe esse valor por parte do seguro-fiança. Olha só. Ela sabe muito, essa doutora. Estou muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa. A gente tem uma mensagem, mais uma. Boa noite, Stella. Assisto o seu programa na IPTV e já vi a doutora Roxo dando dicas sobre direito. Quero ver um quadro com a doutora Gabriela. Ela é ótima. É verdade. André Polino. André, um beijo. Obrigada pela sua audiência qualificada. Não sei de onde você é, mas estou muito feliz com a sua mensagem, né, Everaldo? É muito bom ter o trabalho reconhecido. É bacana. Os ouvintes participando aqui no WhatsApp da Rádio Capital, no YouTube Capital com você, muito legal. Muito bom. Temos mais uma mensagem aqui, uma dúvida. Temos tempo, né, Everaldo? Vou fazer aqui a pergunta. Vamos lá. Meu pai tem um imóvel e colocou 2 pessoas para morar lá sem contrato. Tá. Eles já estão lá faz uns 3 anos, mais ou menos. E meu pai fala que eles estão fazendo benfeitorias na casa e não cobra nada deles. Meu medo é que eles tomem o imóvel do meu pai daqui a um tempo. Existe esse risco? Anísio, Rio de Janeiro. Então, o primeiro ponto é que essa relação que existe entre essas pessoas e o seu pai é uma relação de comodato, tá? O que é o comodato é como se fosse um empréstimo. Então, seu pai emprestou esse imóvel para que eles ficassem morando. O comodato, ele pode ser verbal, só que aí para você comprovar que ele existe, você vai precisar depois judicializar, ou ele pode ser escrito, que é exatamente o que a gente sugere. Sim. Então, seu pai tá super de boa vontade com essas pessoas que estão ali fazendo benfeitorias, não custa nada, mas vale muito, mesmo após os 3 anos, fazer um contrato de comodato, fazer constar lá de quando foi que essas pessoas entraram naquele imóvel, quais são as benfeitorias que são autorizadas a serem realizadas, pedir para poder assinar, dizer o prazo desse comodato. Por quê? Porque depois, com o passar do tempo, se essas pessoas, elas preencherem os requisitos legais, nos próximos anos, elas poderão sim se valer de um pedido de uso capião. Uso capião, era justamente aí que eu queria chegar, né? Porque essa pergunta é muito pertinente, acho que acontece com muita gente. Ah, não, o cara é legal, tá melhorando minha casa, mas não dá pra ser de boca, né, doutora? Tem que ter o papel que vale ainda, né? Exatamente, porque vai dar dor de cabeça lá na frente. É óbvio que quando a pessoa ela está no imóvel por uma autorização, então o seu pai autorizou, para que o pedido de uso capião ele seja aceito pelo juiz, ou ele seja aceito de forma extrajudicial, várias provas terão que ser apresentadas. Então, não é um procedimento tão fácil. Então, perder o imóvel não é tão fácil. Entendi. Certo? Mas eu acredito que é melhor prevenir do que remediar. Hoje o seu pai está vivo, hoje não é um problema seu, hoje é um problema do seu pai. Mas ainda imagina amanhã quando o seu pai falecer. Aí eles não estarão lá somente há 3 anos, eles já estarão lá há 10 anos, há 15 anos, e aí a possibilidade de você reaver a posse desse imóvel vai ser um pouco mais complicada. Então, isso tem que ser olhado por toda a família e não só por esse pai, certo? Exatamente, como forma de segurança. Então, assim, a dica que eu te dou é converse com seu pai, fale pro seu pai que hoje faz sentido eles estarem nesse imóvel, mas que não custa nada, mas vale muito ser feito um contrato, onde esse contrato, quem está lá utilizando o imóvel não perde nada, muito pelo contrário, a sua família vai ter mais segurança jurídica e isso traz uma tranquilidade para que lá na frente vocês não sejam prejudicados. Fica a dica. Doutora, gostaria de falar sobre dificuldades na sua trajetória empreendedora. Diante das dificuldades, como é que você reage? Você fica quietinha? Você quebra tudo? Como que é a sua personalidade aí? Eu sou muito executora, então quando eu tô diante de uma dificuldade eu vou ter que dar um jeito. Ou eu terei que dar um jeito, ou alguém da minha equipe vai ter que dar um jeito naquilo. Muito bom. Mas eu não sou a pessoa introspectiva, que quero me isolar, que não quero conversar. Eu encaro todos os meus problemas de frente. Se um problema é meu, ele tem que ser encarado, ele não pode ser negligenciado. E se eu não tenho competência para resolvê-lo, eu vou conseguir alguém que possa resolver por mim. Justamente, agora eu quero perguntar sobre delegar funções, porque é muito difícil para algumas empreendedoras, para alguns empreendedores. Você é de delegar as funções? Durante muito tempo eu era a pessoa de delargar as funções.
largar, olha, ela é um ponto fora da curva, porque geralmente as pessoas, elas seguram, né? Elas, né, Everaldo? O pessoal quer fazer tudo sozinho, quer fazer as redes sociais sozinho, quer fazer todos os processos, ler tudo, vírgula a vírgula, ponto por ponto. Uma entrevista bacana, a gente aprende bastante, bem descontraída. A doutora é bem descontraída. Eu vou sair dessa rádio com o meu contrato assinado. Muito bacana mesmo. Já pensou? A gente gostou bastante. Que delícia. Então, durante um tempo, eu era de largar. Por quê? Exatamente por ser muito executora, eu acreditava que todo mundo era tão executor quanto eu. Sim. E isso, obviamente, me trouxe muita dor de cabeça, né? Quando eu comecei a assumir mais essa posição de mulher de negócios, efetivamente, eu entendi que não é delargar, é realmente delegar. Só que delegar com segurança. Então, por exemplo, dentro das minhas empresas, eu tenho o que a gente chama de POP, que são procedimentos operacionais padrões. E o que é que significa? Significa que uma pessoa, quando ela entra em minha empresa hoje, ela já sabe qual é a minha missão, quais são as visões, quais são os valores que deverão ser utilizados, o que é que eu admito na empresa, o que é que eu não admito de jeito nenhum, como é que funciona. Se uma pessoa tiver que fazer algum documento para mim, esse documento vai ser feito pela pessoa, ela tem autorresponsabilidade, ela tem autonomia, mas eu já coloco ali um checklist do que é que não pode faltar naquele documento. Quais são os cuidados que a pessoa precisa ter. E quando você tem isso muito bem amarrado, muito bem organizado, o que é que você faz basicamente? Você tira de você um peso. O que é que os advogados geralmente fazem? Eu vou montar um escritório, vou contratar primeiro quem? Um estagiário. O estagiário não sabe de nada. Quem é que vai ter que treinar o estagiário? Você. Não é isso? Então você acaba utilizando o seu tempo para treinar alguém que ainda vai demorar por passar por um processo de maturação para que ele efetivamente possa suprir as necessidades da sua empresa. Então muitas vezes não é você contratar um estagiário. Às vezes você contratar uma pessoa que já está formada, embora você precise pagar mais, para que você tenha tranquilidade. Quando você está muito imersa, quando você está 100% no seu operacional, quem é que vai cuidar das estratégias de crescimento e expansão da sua empresa? Nem me fale. Esse é um ponto que a gente tem que desenvolver sempre e ter essa tranquilidade. Doutora, para quem está ouvindo o nosso programa e que gostou muito do que você falou, que dica você daria, que conselho você daria para quem gostaria de seguir os seus passos? Não necessariamente no empreendedorismo dentro do direito, mas em qualquer negócio. Eu acho que o primeiro ponto é você ter muita clareza se essa vida é pra você, porque é uma vida onde você não tem 13º, você vida não louca, tem como se diz aqui em São férias. Paulo. É uma vida louca, mas que faz sentido pra muita gente, né? Então eu acho que você conseguir começar a entender, se autoconhecer ajuda muito nisso, de saber assim, o que é que faz sentido hoje pra mim? Eu tenho muitos amigos meus que não importa quanto eles ganham, eles podem estar ganhando muito menos, mas eles querem ter a segurança, não vou falar estabilidade, mas a segurança que todo mês aquele dinheiro vai estar na conta deles. Não tem certo, não tem errado. Mas é você entender o que é que faz sentido para você. São personalidades, né? Tem que ter muito autoconhecimento, né, doutora? Exatamente. Então, e outra coisa é você saber se o que você está fazendo hoje está te direcionando ou te afastando do lugar que você disse que você almeja. Então, as decisões que você toma hoje estão te afastando, estão te aproximando. O network que você faz hoje estão te afastando, estão te aproximando. As decisões, o que você fala sim hoje na sua vida, pessoal ou profissional, está te afastando ou está te aproximando do que você quer para o seu futuro? Perfeito, maravilhoso. Tomaram nota aí, né, Everaldo? Por favor. Anotadíssimo. Doutora, agora uma mensagem final pra gente se despedir. Quero agradecer demais a sua participação. Você é maravilhosa, uma profissional muito competente tecnicamente, com todas as características de quem tem sucesso. Ela é uma pessoa, assim, que é inspiradora. Você entra nas redes sociais dela, até deixa aqui pra gente. Você aprende muito, assim como nessa entrevista. Então, gostaria que você deixasse suas redes e a sua mensagem final. Tá, então quem não me segue ainda no Instagram, meu Instagram é @agabrielapereira. No YouTube eu estou também no canal Gabriela Pereira, onde eu falo sobre imobiliário, eu falo sobre extrajudicial, eu falo sobre negócios, eu falo sobre advocacia. Eu acabo falando um pouquinho sobre tudo, porque na verdade a gente acaba desaguando a nossa água em vários mares, em vários rios, né? E quero deixar um recado muito importante que eu aprendi, que é o seguinte: se você quer alcançar o extraordinário, esteja disposta ou disposto a pagar o preço. Porque ele não vai ser barato, ele não vai vir rápido, mas se é o que você quer para o seu futuro, tenha certeza que só não vai funcionar se você desistir no meio do caminho. Perfeito, doutora. Hoje nós tivemos a honra de conversar com a doutora Gabriela Pereira. Ela que é advogada, especialista em direito imobiliário e CEO do escritório Gabriela Pereira Advocacia, com sede em Salvador. Hoje ela está aqui em São Paulo. Foi um prazer enorme mais uma vez. Um super beijo para vocês, ouvintes. Obrigada pela participação de todos. Na próxima quinta, nós estaremos aqui de novo. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigada.